Então, um jogo rápido aqui. Essa semana a gente começou termologia e a gente trabalhou os conceitos de temperatura, né, que tem a ver com energia cinética, com energia interna, com a agitação das moléculas. Trabalhamos a ideia de calor, que é a energia térmica em trânsito, e caímos nas escalas termométricas. Então a aula de hoje vai ser um pouquinho sobre como transformar de Celsius, Fahrenheit, Kelvin, variação de temperatura e escalas arbitrárias. Aula bem objetiva, bem na prática, bem no cálculo. Pronto, então a gente vai dar aqui uma celeridade em relação a escalas gravitacionais, né? Escalas termométricas. E é o seguinte, a gente tem aqui, eu vou colocar duas escalas, a escala graus Celsius, ok? E a escala Kelvin. Vamos colocar aqui. Eu já falei para vocês sobre o que é o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Ponto PE, ponto de ebulição, tá? Vamos colocar aqui rapidez. O que é o PF? PF não é prato feito não, viu menino? PF é ponto, colocando aqui ó, ponto de fusão, é o ponto de fusão. E o que é fusão? Fusão é a passagem do sólido para o líquido. Guarda isso aí. E o que é esse PE? O PE, vou colocar aqui ó, o PE é o ponto de ebulição. E o que é esse ponto de ebulição? Esse ponto de ebulição, colocando aqui, ó, é a passagem do líquido para o vapor, o estado gasoso, aqui no caso o vapor, tá bom? E a gente, para a água, né, para o gelo, a gente tem esses dois pontos fixos, a gente geralmente memoriza. A gente tem aqui para o ponto fixo da água, a gente tem o zero. Tá pensando aqui o PowerPoint, não tá respondendo. Responde aí, PowerPoint. Para o ponto fixo, a gente tem o 0 graus Celsius, ok? E para o ponto fixo, é o ponto fixo de fusão e o ponto de ebulição, a gente tem o 100 graus Celsius, ok? Na escala Kelvin, que é a escala científica, a gente tem o 100 graus Celsius e o 0 graus Celsius aqui equivalente. Aqui é o 3, perdão, não é 3, é o 273 Kelvin, tá ok? E aqui é o 373 Kelvin, tá bom? Então, se eu perguntar, qual é o mais frio? 0 graus Celsius ou 273 Kelvin? É a mesma temperatura, só estão em línguas diferentes. Qual é o mais quente? 100 graus Celsius ou 373 Kelvin? 373 Kelvin? É a mesma temperatura, só que estão em linguagens diferentes, tá? Quem tem a maior temperatura, qual tem a maior agitação em suas moléculas, quem tem a maior energia cinética, energia interna, tá ok? Então a gente tem essa ideia. Agora, como é que eu vou passar de uma unidade para outra? Você vai me perguntar. Ó, aqui vai ter uma temperatura C qualquer que vai corresponder a uma temperatura K qualquer. E é muito comum cair nas questões dessa transformação. Então aqui a gente vai chamar de intervalo A, e aqui eu vou chamar de intervalo B. Esse intervalo B é do A, do 100 até o 0. Aqui vai ser o intervalo B. Quem é o intervalo A? Colocando bem aqui para você memorizar, o intervalo A nada mais é do que do 0 até o C. Vou colocar aqui, ó, é do 0 até o C. E o intervalo B? O intervalo B é do 0 até o 100, tá bom? Estou colocando aqui de propósito. Tanto é que se eu quiser pegar a mesma relação na escala Kelvin, eu posso pegar. Eu posso chamar aqui, deixa eu mudar a cor aqui para você ter essa ideia. Vou mudar aqui, ó. Aqui vai ser o intervalo A na escala Kelvin, esse mesmo intervalo na escala Celsius. E aqui vai ser o intervalo B na escala Kelvin, ó, B.
E aí a gente vai ter essa mesma pancada aí, ó. Ok? Vai ficar o seguinte: o intervalo A na escala Kelvin vai ser do 273 até o K, e vai ser do 273, opa, coloquei errado, 273 até o 373, tá bom? Para a gente medir o intervalo, a regra boa e básica é a posição final menos a inicial, ok? É a regra boa e básica para você fazer. É só você lembrar disso aqui, ó. Por exemplo, eu tenho aqui uma pessoa andando, ela sai da posição 13 e vai até a posição 17. Ela vai andar quanto? Da 13 até 17. Bom, se ela sai da 13 e vai até a 17, eu vou andar o que? O meu deslocamento. É só pegar 17 menos 13. Então, esse deslocamento que eu vou ter aqui, 17 menos 13, dá 4. Ok? Então, esse intervalo aqui é 4. Então, é só pegar a posição final e subtrair da posição inicial. Sabendo disso, eu vou apagar esse nosso exemplo aqui. Eu vou apagar esse nosso exemplo. Eita, que a cachorra tá latindo ali, né? Então, eu vou apagar esse nosso exemplo e vamos fazer aqui, ó. O intervalo A é o final, C menos 0 aqui, ó. C menos 0. Sobre B. B é 100 menos 0. O final menos o inicial, 100 menos 0. Faça a mesma coisa para o intervalo, para a escala K. Aqui, ó, o intervalo A, que é daqui, deixa eu colocar a tinta, que é daqui para cá, ó. Tá bom? Então vai ser K menos 273, que é o final menos o inicial. K menos 273, dividido por B, B que é isso aqui, ó, é o final 373 menos 273. Então aqui eu vou simplificar, C menos 0 é C, C menos 0 é 100, ok? K menos 273 é K menos 273, não tenho o que fazer. 373, deixa eu repetir aí, ó, 373 menos 273 dá 100 também. Esse 100 eu posso cancelar com esse outro 100, dividir todo mundo por 100 aí. E aí vai sobrar o que? C é igual a K menos 273. Tá bom? Essa aqui é uma equação que você pode utilizar. Eu posso colocar o K para a esquerda, né? Eu posso colocar o C mais 273 positivo igual a K e dizer que o K é igual a C mais 273, ok? Então é muito comum ouvir desse primeiro jeito aqui, primeiro jeito, do jeito primeiro ou do jeito segundo. É a mesma coisa, tá? E durante a gente pode colocar um exemplo. Se eu tenho 27 graus Celsius na escala Kelvin, qual é a temperatura? Então, se eu quero passar de Celsius para Kelvin, eu faço o seguinte, venho para cá, ó, a escala Kelvin é igual, quanto é na escala Celsius aqui, ó, eu já tenho que é 27, coloco 27 no lugar do C, eu coloco mais 273, então o K dá igual a 300 Kelvin, e aí acabou, só isso aí, você passou da escala Celsius, que é a escala brasileira que a gente usa, tá? Para a escala Kelvin, que é a escala científica. Por que a gente tem que saber transformar a escala? Porque a escala Celsius é a escala que nós usamos e outros países também, né? Ou nós usamos, que eu falo, nós brasileiros. E a escala Kelvin é a escala que a ciência geralmente usa. Tá? Porque nos artigos científicos você vai usar as temperaturas na escala Kelvin. Então, se lá tiver 300 K, você não vai ler 300 km, você vai ler 300 Kelvin, tá? Quilômetro tem que ter km, tá bom? E outra coisa, esse K do Kelvin é maiúsculo e do quilômetro é minúsculo, tá? Vamos seguir. Pronto. Uma outra unidade que é muito importante, muito utilizada nos exames, nos vestibulares Enem, é a escala Fahrenheit. Deixa eu explicar para vocês aqui. A escala nossa escala brasileira, ela adota para o ponto
de fusão da água, nosso ponto fixo de fusão da água, o 0 graus Celsius. E o ponto de ebulição da água, a gente já adota os 100 graus Celsius. Nós já falamos sobre isso no vídeo anterior, né? na análise anterior. Então, quando a gente vai comparar com a escala Fahrenheit, é uma escala mais americana, que aparece em videogame, aparece em alguns livros, alguns vídeos. Então, é uma escala que cai bastante também em exames, tá? Em provas. E aí a relação entre Celsius e Fahrenheit é essa. O 0 graus Celsius corresponde ao 32 graus Fahrenheit. E a escala Celsius corresponde ao 212 graus Fahrenheit. E como é que eu faço para achar a relação, a fórmula, né, a equação entre a escala Celsius e a escala Fahrenheit? Vamos ver aqui, é o mesmo princípio sempre, tá? A escala, uma temperatura qualquer na escala Celsius vai corresponder a uma temperatura qualquer na escala Fahrenheit. E o princípio é fazer a divisão dos intervalos. O intervalo A dividido pelo intervalo B. Digitei A de novo. Então, intervalo B. E o intervalo é sempre a temperatura final menos a inicial, tá? Vamos lá, fazer o intervalo A sobre o intervalo B nas escalas Celsius e na escala Fahrenheit. Na escala Celsius, o intervalo A é o menor, então é a temperatura final no intervalo, que é C, menos a inicial, que é 0. A temperatura, intervalo B agora, a temperatura final, que é 100, menos a temperatura inicial, que é 0. Vou fazer a mesma coisa na escala Fahrenheit, eu vou igualar. Aqui é o intervalo A, que é o menor, e o intervalo B aqui é o maior, ok? Então, no intervalo A é a temperatura final, que é F, menos a temperatura inicial, que é 32. E no intervalo B é a temperatura final, que é 212, menos a inicial, que é 32. Então, segue desse jeito, ó. C menos 0, C. 100 menos 0, 100. Vai ser igual F menos 32, eu vou repetir, não tem como fazer essa operação. 212 menos 32 dá 180. E agora eu posso simplificar assim. Aqui eu vou dividir por 20 e aqui eu vou dividir por 20. Quando eu faço isso, vai ficar o seguinte, ó. C, 100 por 20 dá 5. Vou repetir, F menos 32, 180 dividido por 20 dá 9. E essa é uma equação que eu vou utilizar para passar da escala Celsius para a escala Fahrenheit. Vamos um exemplo aqui, Um exemplo, se eu estou conversando com um amigo americano e falo que a temperatura aqui tá 25 graus Celsius. Ele não sabe. Ele, sim, cara, em Fahrenheit é quanto? Você, como é um aluno inteligente, você, fera, eu vou passar para ti. Então, você pode só lá no Google, o Google faz, tá bom? Mas na hora da prova, você tem que demonstrar que sabe. E se der um pane no Google, você tem que saber reprogramar o Google. E a reprogramação é com essa equação, tá bom? Então vamos pegar esse 25 graus Celsius e vamos substituir nessa equação. Aqui, ó, vamos substituir aqui. No lugar do C, a gente vai colocar o 25. Coloquei o 25, vou repetir o 5, vou repetir o F, eu vou colocar o 32 e o 9. Perceba que essa mesma equação aqui é essa mesma equação, só que no lugar desse C, eu coloquei aqui no lugar do C, eu coloquei o valor que ele representa, 25, tá? Aí vou resolver, passando para cá, ó, setinha, 25 dividido por 5 dá 5. F menos 32 sobre 9. Então vem para cá. 9 vezes 5 dá 45. É igual a F menos 32. Esse 32 negativo aqui, 32 negativo, vai passar para o outro lado como? Positivo.
Vamos passar positivo. Então fica 45 mais 32 é igual a F. Então o F vai ser igual a quanto? 70, 4, vamos fazer a primeira dezena, 40 mais 30, 70, 77 graus Fahrenheit. Então 25 graus Celsius corresponde a 77 graus Fahrenheit, ok? E aí a gente viu aí como é que passa tanto da escala Celsius para a escala Kelvin, como da escala Celsius para a escala Fahrenheit. São as 3 escalas mais importantes que a física passa, tá bom? Agora, tem uma coisa interessante, deixa eu mostrar para vocês aqui. Quando eu tenho escalas termométricas, eu tenho escalas arbitrárias, porque o raciocínio é semelhante. Se eu tiver aqui uma escala X qualquer, se eu tiver uma escala X, e aqui tiver uma escala Y qualquer, escalas que eu vou inventar, eu digo assim, que os 5 graus nessa escala X corresponde a menos 10 na escala Y, tá entendendo? E o 55 na escala X corresponde aqui, ó, corresponde a 40 graus na escala Y. Dá para eu saber a fórmula que passa da escala X para a escala Y? Tá? Dá sim. O mesmo raciocínio. Eu venho para cá, digo que um X qualquer vai corresponder a um Y qualquer e eu coloco o intervalo A sobre o intervalo B. Mesmo raciocínio, o intervalo A sobre o intervalo B na escala X, vai ficar X menos 5. Ó, naquele intervalo eu pego a temperatura final menos a inicial, né? A mais alta menos a mais baixa, a final, a de cima menos a de baixo. E o intervalo B eu pego a de cima, ó, 55, menos a mais baixa, menos 5, ok? E na escala Y, faço a mesma coisa. Vou pegar o intervalo A, aqui o intervalo A agora, ó, intervalo A, que é o Y, menos o menos 10, cuidado com o jogo de sinal, ó, aqui é negativo, cuidado que aqui é negativo, não esqueça disso, ok? E vou pegar o intervalo B, que é esse intervalo aqui de cima, ó, esse intervalo B, que é o intervalo maior, vai ser o 40 menos o menos 10, ok? Então vamos ajeitar aí, vai ficar x menos 5 em cima, 55 menos 5 dá 50, ok? Esse menos com menos dá mais, vai ficar y mais 10. Esse menos com menos dá mais, vai ficar 40 mais 10 dá igual a quanto? 50. Vamos para colocar logo 50, tá bom? Esse menos com menos aqui, ó, vai dar 10, vai dar mais. Aí vai ficar 40 mais 10 dá 50. Vou colocar 50 aqui. Esse 50 eu posso cancelar com esse 50. E a minha equação vai ficar desse jeito, ó. Para que o meu PowerPoint está pensando, tá? Vai ficar x menos 5 menos 10. Deixa eu colocar diferente. Deixa eu colocar assim, ó. Vou colocar... Não, deveria ter colocado a mesma coisa, né? X menos 5 menos 10 igual a y. Então, o y, para encerrar aqui, ó, o y é igual a x menos 15. E essa é a equação que passa da escala x para a escala y. Eu tenho y em função de x. Então, com essa técnica, pessoal, vocês podem passar de uma escala x para uma escala y qualquer. Imagem de Celsius para Fahrenheit. Se você tem os dois pontos fixos, você pode passar de qualquer escala para qualquer escala. E corre para o abraço. Valeu!
Segue agora uma outra importante maneira de analisar duas escalas, né? Que é em relação à variação ocorrida em cada uma delas. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Se eu pegar aqui a escala Celsius, mais uma vez a escala, vou pegar tinta na caneta, a escala Celsius, grau Celsius e a escala grau Fahrenheit. E vou apagar de novo aqui. Vou colocar grau Celsius e a escala grau Fahrenheit. Aqui é o nosso 100 graus Celsius, que vai corresponder ao 212 Fahrenheit. E o 0 graus Celsius vai corresponder ao 32 graus Fahrenheit, ok? Cada um aí na sua respectiva escala. Vamos agora analisar a variação de temperatura sofrida em cada uma das escalas. Se a gente perceber aqui, da seguinte maneira, o PowerPoint está pedindo para esperar, pessoal, está pensando um pouquinho, só um instantezinho. Se você analisar do ponto de fusão, que é o 0, aqui ó, até o ponto de ebulição, que é o 100, quanto variou na escala Celsius? E do ponto de fusão na escala Fahrenheit até o ponto de ebulição na escala Fahrenheit, qual foi a variação de temperatura? A variação é o intervalo. Então, na escala Celsius, a variação foi de 100. Vocês concordam? Só pegar 100 menos 0. E na escala Fahrenheit, a variação é de 180. É só pegar aqui, ó, 212 menos 32. Então, quando eu vou tratar de variação, aí sim eu posso fazer uma regra de 3, tá? Então, eu só posso fazer regra de 3 no trato de variações de temperatura. Então, vai ficar como aqui, ó, vai ficar 100 vezes o ΔF, que é igual a 180 vezes ΔC. Então, eu posso dizer que o ΔC, vou colocar 180 ΔC para não confundir, é igual a 100 ΔF. Eu só troquei de canto, tá? Aí eu posso dividir todo mundo por quanto? Todo mundo por 20, ó, divido por 20. Aí vai ficar o quê? Vai ficar 9 ΔC igual a 5F. Vou repetir o ΔC, vou passar o 5 dividindo, vou repetir, aqui é ΔF, tá? Vou repetir o ΔF e vou passar o 9 dividindo. Então, é uma equação semelhante. Opa, ficou feio. É semelhante, mas é diferente. Só é semelhante. Em cima é ΔC sobre 5 e aqui é ΔF sobre 9. Então, essa é uma maneira interessante de se analisar. Quando a gente compara com a escala Kelvin, aqui, ó, a escala Kelvin não tem um grau, tá? Aqui é 273 e aqui é 373. Essa variação aqui do 273 até o 373, essa variação na escala Kelvin, ela também é centigrada, né? Vou chamar assim, também é centigrada. Essa variação na escala Kelvin, ela também é de 100, tá? E aí eu posso até generalizar e fazer assim, ó, que a variação em Celsius sobre 5 é igual à variação em Fahrenheit sobre 9. E eu posso analisar aqui, ó, e dizer que quando varia 100 na escala Celsius, também varia 100 na escala Kelvin, não é verdade? Ó, quando varia 100 na escala Celsius, a gente variou 100 aqui na escala Celsius, ó, também variou 100 na escala Kelvin. É o que eu estou dizendo aqui para vocês, ok? Então aí a gente encerra essa maneira de analisar. Ou eu analiso a temperatura propriamente dita, ou eu vou analisar a variação de temperatura. Vocês entendem qual é a diferença, né? Temperatura e variação de temperatura. Quando eu falo assim, ó, hoje à noite a temperatura está de 30 graus Celsius. Qual é a temperatura na escala Fahrenheit? Então, não é um caso de você usar essas equações que eu acabei de mostrar.
Agora, se eu disser assim, de manhã, ou meio-dia, né, no início da tarde, a temperatura era 40 graus Celsius. E agora a temperatura amenizou, está de 30 graus Celsius. Variou 10, ou menos 10, né? Diminuiu. Qual é essa variação de temperatura, menos 10, na escala Fahrenheit? Então esse tipo de questão você vai adotar essas equações que eu estou colocando agora para vocês, tá bom? Então, valeu, fique com Deus, porque Deus sabe tudo. Até a próxima. Um outro raciocínio que cai também nessas questões de de termometria é a seguinte. A indicação de uma temperatura na escala Fahrenheit, vou colocar aqui, ó, excede em 2 unidades. Então, em Fahrenheit, excede em 2. Então, é mais 2. O dobro da correspondente, ó, o dobro da correspondente na escala Celsius. Olha que enunciado, caramba, né não? O enunciado pauleira, cara. A indicação de uma temperatura na escala Fahrenheit, então na escala Fahrenheit, excede em 2 unidades, então aqui ó, mais 2. O dobro, 2 vezes na escala Celsius. Então olha aqui o que eu tenho que escrever com enunciado. Vou chamar aqui de equação 1, tá? Vou chamar aqui de equação 1. Essa temperatura então, se eu tenho 2 variáveis, o F e o C, eu preciso de uma segunda equação para poder responder. E a equação é a própria fórmula, né? Que é C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. E essa aqui vai ser a equação 2. Com a equação 1 e a equação 2, eu consigo achar agora, monto um sistema, né? Aqui nada mais é do que um sistema de equações. Eu consigo resolver agora essa questão, tá? Então, vou repetir aqui, ó, C sobre 5. E onde tem F, eu vou colocar 2C mais 2. Aí eu coloco ó, menos 32 sobre 9, ok? Então, vamos lá, ó. C sobre 5. Aí vai ficar aí, ó, 2C mais 32 menos 32 fica menos 30 sobre 9. Vou multiplicar em cruz, ó, vou multiplicar assim, certo? Em cruz, vai ficar desse jeito, vai ficar 9C igual, esse 5 multiplica esse termo e multiplica esse termo, tá? Então vai ficar 5 vezes 2C, vou colocar, vai ficar bem direitinho, ó, 5 vezes 2C menos 30, tá? O 5 passou multiplicando. Eu vou seguir aqui para não complicar, vou repetir o 9C, tá? Então, vamos aqui, ó. Aqui, 5 vezes 2C dá 10C. 5 vezes 30 dá menos 150, ok? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou repetir, passar o 150 para o outro lado positivo, passar aqui, ó, esse 150 vai passar para cá positivo, esse 10C eu vou repetir, o 9C eu vou passar negativo para cá, certo? O 9C vai passar negativo e o menos C vai passar positivo. Foi o que eu fiz aqui. Então vai ficar 150 graus Celsius igual a 10C menos 9C dá C. Então a temperatura em Celsius é igual a 150, por isso que dá o item C de casa, ok? Então é uma questão também que cai esse tipo de abordagem, tá? Fica aí a dica para você. Um abraço. Vamos fazer uma questão da Universidade Estadual do Maranhão, que é o seguinte. O gráfico estabelece a relação entre a escala termométrica hipotética de temperatura e a escala Celsius, tá? A escala hipotética ele chamou de escala H, tá aqui, ó.
E a escala Celsius está aqui, a escala C. A temperatura da água em ebulição nessa escala. Então eu já sei que o que ele quer saber é a temperatura da água em ebulição, que eu sei que é 100 graus Celsius. Tá? Então ele quer saber qual é essa temperatura na escala H, na escala hipotética. H de Udh, não, H de hipotética, cara. Não complica, tá? Então vamos fazer aí, tá? É o seguinte, aqui nós temos os pontos. Que ponto é esse? E que ponto é esse? Vamos lá, matemática, só ponto mesmo. Aqui é o ponto 0 graus na escala Celsius e o ponto 20 graus na escala H, ok? E que ponto é esse? Bom, esse ponto é o ponto menos 25 graus na escala Celsius e 0 grau, aqui ó, 0 grau na escala H. Vamos colocar esses eixos X e Y, vamos colocar na vertical, como a gente é acostumado a colocar. Vou colocar primeiro aqui o eixo X, ó. Vou colocar primeiro o eixo X, e vai ser a escala Celsius. E aqui depois eu vou colocar a escala H. Vamos colocar aqui primeiro na escala Celsius, menos 25. Menos 25 graus na escala Celsius, aqui ó, é esse ponto aqui. Corresponde a quantos H? 20, ou 0 grau H. Coloquei. Vou agora para cá. Esse 0 grau na escala Celsius, esse 0 grau na escala Celsius corresponde a quanto? Esse 0 grau na escala Celsius corresponde a 20 graus na escala H. Agora dá para eu achar a fórmula, né? Como é que eu acho a fórmula? Posso dizer que um H qualquer corresponde, perdão, um H não, né? H não, aí tá complicando. Aqui não é o H, aqui é o C. Um C qualquer corresponde a um H qualquer. Hilda, eu poderia colocar logo 100 aqui? Poderia. Mas Hilda, o 100 é maior do que o 0. Não poderia colocar aqui? Pode, cara, pode. Como aqui é teorema de Tales, você pode sim, tá bom? Porque depois você não vai substituir por qualquer valor, então você pode fazer isso sim, tá? Então vamos colocar aqui, ó, o intervalo A, aqui é o intervalo A sobre o intervalo B, que é o intervalo maior. Vamos fazer o intervalo A sobre o intervalo B em todas as escalas. Intervalo A, C menos 25, ok? Aqui, ó, intervalo A. Intervalo B, 0 menos 25. Ok? Vamos fazer a mesma coisa aqui na escala H. Aqui é o intervalo A. Intervalo A, H menos 0. E no intervalo B, que é esse intervalo maior, olha aí, 20 menos 0. Vamos ajudar matematicamente aí, como é que vai ficar? C mais 25 sobre 25 é igual a H sobre 20. Vamos substituir logo. Substituir o que pelo que? Onde tem C, vamos colocar 100, certo? Onde tem C, vamos colocar 100 e vamos ver no que vai dar, tá? Tá dando um tiltzinho aqui, vamos continuar. Onde tem C eu coloco 100, vai ficar 100 mais 25 dividido por 25 igual a H sobre 20.
125 dividido por 5. Vamos descer aqui, ó. 125 dividido por 5. 125 dividido por 25, perdão. Eu tô dando a resposta. Aqui dá 20. 125 dividido por 25 dá 5. É igual a H sobre 20. E aí passa multiplicando, ó. O H dá igual a 100. 100 graus H. Ok? Então, coincidentemente, o 100 graus Celsius corresponde também a 100 graus H. E fica aí essa dica de como resolver uma questão com gráfico. Ok? Valeu! Segue o barco!